Olá, mais uma vez estamos aqui juntos. Para quem está chegando agora nesse canal, meu nome é Anísia Maria Unten, e aqui nesse canal nós falamos sobre o Evangelho de Jesus, que abrange todos os nossos problemas, todas as nossas dores, tudo aquilo que passamos. Sempre há consolação dentro desse Evangelho bendito, que é o nosso código de conduta moral. Então, nós somos seguidores desse mestre e sejam todos bem-vindos nessa jornada que com ele fica muito mais leve. Então, eu convido vocês para nós fazermos uma pequena oração de abertura desse nosso encontro, para nos aquecermos, para nos entrelaçarmos. Então, nós vamos cerrando os nossos olhos e agradecendo ao Pai de sublime amor, ao Mestre que nos acompanha e nos apoia nessa nossa escalada evolutiva, que muitas vezes encontramos dificuldades, encontramos os óbices, mas sempre Ele está ao nosso lado, nunca nos abandona. E que essa luz intensa banhe os nossos lares, banhe os nossos corações, e que nós estejamos assim, desta forma, sentindo em toda a extensão a assistência dos bons espíritos e do nosso Mestre Jesus. Que assim seja. Queridos, hoje nós vamos falar sobre um assunto que às vezes eu acho que não fica muito claro para as pessoas. Tem uma parte do Evangelho de Jesus, é uma frase que os discípulos perguntaram para ele: então, quem poderá salvar-se? E essa pergunta é muito concernente com tudo isso que nós vivemos, que nós experienciamos, não somente nessa encarnação, mas em outras, onde provavelmente também não tenhamos compreendido o que é a salvação. Para muitos, né, salvação significa algo pronto, é algo que vai te levar a um paraíso, algo que vai te levar ao esplendor dos céus píncaros, né, com os anjos. Mas salvação não é isso, né? Primeiro nós vamos examinar então o que é salvação. Então aqui eu até fiz um rascunho, uma colinha, porque nós, fazendo uma analogia com os nossos dias, né, com o que estamos vivendo no nosso planeta, nós sentimos uma grande insegurança. Não só a população da Terra está insegura, e todos procuram um meio de salvar-se. E quais são, né, os anseios dessa salvação? Então, é a salvação da dor, a salvação do sofrimento emocional, a salvação das doenças, das pessoas falsas, a salvação das perdas que nos causem grandes impactos, daquela salvação do medo que nós vivemos constantemente, pela insegurança, que ao sairmos à rua poderemos ser abordados por algum bandido, ou então os nossos lares invadidos também por aqueles que desconhecem a lei moral, a lei da retidão. E também nós temos o medo da morte. A morte para nós é ainda um grande vilão, ou uma grande vilã. Mas se nós analisarmos, nós sempre, instintivamente, nós estamos nos salvando. Então, isso é um sentimento instintivo. Então, no primeiro passo, nós já percebemos que a salvação, ela está dentro de nós. Porque nós nos preservamos de toda sorte. E é por isso que nós temos, então, essa necessidade da salvação. E Jesus, ele falava de uma outra forma, de um outro jeito de salvação. Então, nós achamos que Jesus, né, em determinado momento, nós acreditamos
que Jesus veio ao mundo para nos salvar. E essa salvação seria uma salvação meio que de troca, né? Você fica bonzinho, você seja bonzinho e eu te salvo. E você me aceite e eu vou te salvar. E essa foi a ideia que gerou aí, né, uma grande confusão em relação à salvação, que nós, né, numa grande parte da população do mundo, ainda coloca para Jesus, ele que realiza a minha salvação. E isso vai nos levar muitas vezes a choques e conflitos, a problemas que quando nós encontramos na nossa existência e nós falamos, eu acho que, sabe, eu acho que não, ele não entendeu, eu acho que eu não mereço a salvação. E isso nos faz muito mal, mas faz muito mal mesmo, porque nós temos que saber, né, sobre o Evangelho de Jesus, que Jesus falou que nenhuma das suas ovelhas se perderia. E lá quando Jesus está falando sobre o que é a salvação, nós temos assim a impressão que ele não se aprofunda no assunto, mas ele estava falando da autossalvação de cada um, porque ele estava nesse momento em que ele falou alguma coisa para os seus discípulos, que depois eu vou falar, ele estava falando sobre o desapego das coisas que são materiais, que são transitórias. Nós somos usufrutuários de muitos bens aqui na Terra. E nós não podemos imaginar assim que aquele que está lá no topo, aquela pessoa extremamente rica, milionária, trilhardária, que ela, né, vai se salvar. Como? Desapegando-se dos seus bens materiais? É muito difícil. Ou aquele que tem tudo contadinho e que vive do trabalho e vive com uma faixa muito estreita financeira. Ele também vai ser apegado às coisinhas que ele conseguiu. Então isso é uma coisa muito nossa ainda, pela nossa imaturidade espiritual, talvez. Porque quando nós entendemos que nós somos usufrutuários, ou seja, nós vamos usar enquanto necessitarmos dos bens que estão à nossa volta. Quando não tiver mais necessidade, ele também não se faz mais necessário. Nada. E aí, então, Jesus, ele vem falando, né? Quando ele diz assim, voltando ainda a falar o apego a um próprio mundo. Esse mundo é maravilhoso, ele é cativante. Ele é cativante. E aí, nós nos apegamos às suas belezas naturais. Ele nos oferece atrativos. E mais um motivo para nós amarmos e agradecermos essa escola que é toda enfeitada, oferece perigos, mas é de uma beleza, né, quase indescritível quando nós encontramos uma catarata, quando nós entramos, por exemplo, numa caverna maravilhosa esculpida pela natureza, quando nós olhamos as elevações, né, a paisagem do mundo, as florestas, enfim. Ele é maravilhoso, esse mundo. Por isso que eu falo que ele é cativante. Porque tudo aquilo que nos cativa nos mantém o quê? Refém. E até o Pequeno Príncipe fala assim, você é responsável por tudo que cativa. Nós temos que analisar melhor essa frase, né? Para nós entendermos a nossa responsabilidade. Mas Jesus, em determinado momento, ele falou, dentro desse mesmo assunto que ele estava discorrendo, que era mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Sim, existe lá as outras explicações, que na verdade camelo era uma linha, como está escrito num dos livros da codificação, tudo bem. Mas vamos pegar a frase na sua essência. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E como eu falei para vocês, a riqueza é relativa. Não importa a quantidade
O importa são os bens, naquilo onde nós colocamos o nosso coração. E é isso que vai fazer com que nós tenhamos esse apego excessivo às coisas do mundo. E, na verdade, o Evangelho de Jesus, ele vem nos trazendo toda essa orientação de que nós não precisamos viver assim tão apegados, né? Tudo vai passar, tudo é transitório, tudo tem seu tempo certo. E nós vamos entendendo isso na medida que nós vamos sorvendo, bebendo na fonte, para que nós não tenhamos sede. Então Jesus diz assim, quando ele fala assim, que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, ele está falando sobre esse grave problema que eu falo para vocês, é geral, ainda é geral. Salvo poucas exceções, nós temos ainda esse conflito muito grande. Temos que mudar a nossa visão de maneira ampla, se nós quisermos saber ou entender ou querer a salvação de fato. O desejo de salvação que Jesus menciona ainda que nós procuramos ainda é fruto da nossa ignorância acerca das leis do alto, né? Nós temos, por esse problema, por essa falta de visão, de entendimento, então as nossas encarnações, elas se sucedem, né? Então uma hora nós reencarnamos aqui, reencarnamos ali, reencarnamos lá, nós já conhecemos várias pátrias, vários mundos, devido a essa necessidade nossa de desapego, inclusive até do vínculo da bandeira, mas ainda nós temos essa gratidão pela pátria que nos abriga. Então, amar a nossa bandeira é um ato de agradecimento pela terra, pelo chão que nos acolhe e nos dá a oportunidade de caminharmos para a nossa escalada evolutiva. Mas quando nós entendemos o que é realmente a libertação, nós nos libertamos de fato. E nós vamos nos libertar, então, de tudo aquilo que nos incomoda, de tudo aquilo que muitas vezes nos traz sofrimento, que nos traz aflição, né? Por exemplo, que maravilha seria não sentir mais as dores físicas. Não ter nenhuma dor, não estou falando de doença, mas a dor, né? A dor, aquela dor que incomoda, é a dor no joelho, a dor na coluna, é a dor de cabeça. Que maravilha seria se nós estivéssemos isentos dessa sensibilidade de sentir dor. E que maravilha seria se nós encarássemos também, né, os nossos sofrimentos de frente e tivéssemos, não vou dizer a frieza, mas tivéssemos a condição de resolvermos os nossos sofrimentos morais, né, emocionais, porque na verdade são esses sofrimentos morais e emocionais que também pesam muito para a nossa caminhada evolutiva. Então nós temos assim uma facilidade muito grande de recebermos os sofrimentos emocionais e não fazemos absolutamente nada para eliminarmos esse sofrimento. E Jesus vai ensinar, né, com uma simplicidade muito grande, quando ele diz, né, olhai os lírios dos campos, não tecem, não fiam, mas nem Salomão se vestiu com tamanha glória. Então nós temos em nós toda a capacidade de resoluções daquilo que nos afeta emocionalmente. Mas isso é a escola que a Terra é isso que nós estamos fazendo aqui, absorvendo isso para o aprendizado. E aí nós também, quanto às doenças, quando nós estivermos com os nossos pensamentos amplos, quando
aquela máxima imprescindível do conhece-te a ti mesmo, quando nós tivermos dado esse mergulho, nós estaremos sim facilitando o funcionamento da nossa máquina física. E ela não será muitas vezes tão incômoda, né, no caso de doenças, que nós vamos ter assim uma facilidade de fazer com que essa máquina física, esse corpo físico, trabalhe para o meu aprendizado, ele trabalha para o meu favor. E aí, quando nós começamos a ter esse entendimento, ele vai desempenhando melhor as suas funções. E uma hora, evidentemente, ele estará o quê? Inapto, já não é mais uma ferramenta útil para um aprendizado. Então, né? O espírito, a essência, vai continuar o seu caminho, deixando esse instrumento temporário para trás, né? E afastar os pensamentos negativos que somente atraem pessoas negativas, pessoas falsas, enfim, eu digo que nós somos assim um açúcar nesse caso, e aí nós atraímos as moscas, e não é confortável, não é gostoso. Então, a humanidade livre, né, do desejo de ter menos irmãos delinquentes, nós vamos saber que isso vai depender exatamente desse aprendizado, dessa conscientização. Evidentemente que a população mundial, ela está girando em torno de 7 bilhões e 200 milhões de habitantes. É lógico que esses seres que ainda não se ajustaram à lei do amor, ainda é uma parcela pequena, só que eles fazem a diferença pelas ações, eles ficam muito visíveis dentro do quadro, né, que vivemos. Então, até isso nós podemos reverter também, porque na medida que nós estivermos caminhando dentro desse continente que Jesus nos oferece, que o Pai de infinito amor nos dá, então nós vamos também sabendo que eles terão o aprimoramento, assim como nós tivemos. E o entendimento de que a vida prossegue sempre não é uma fábula, é uma realidade. Então nós temos que trabalhar esse conceito de que não adianta eu falar que eu tô cansada, que eu não vejo a hora de descansar, e enfim, por quê? Porque eu vou precisar continuar a minha caminhada. Então, em determinado momento, eu vou ter que parar as minhas atividades no plano físico. Continuarei, talvez, dependendo de acordo com aquilo que eu tenho granjeado agora nessa vivência, nessa experiência material, aí eu terei a grande probabilidade de prosseguir dali para frente. Então, às vezes, a gente está numa fase muito boa da vida, de falar, eu não quero nem morrer. Porque parece que a morte vai brecar tudo, vai fechar, vai trancar teus caminhos. Não, não. Quando nós entendemos que a vida prossegue e que nós estamos sempre caminhando, aí esse medo parece que ele vai diminuindo, ele vai definhando e ele deixa de ser o nosso inimigo e passa a ser um contribuinte dos nossos desejos, das nossas realizações. E voltando lá ainda a frase que os discípulos falaram para Jesus, sendo assim, então quem poderá salvar-se? Eu pergunto, quem poderá? Todos nós, todos nós. Quando nós nos alinhamos com os preceitos desse que veio exatamente para nos levar para o caminho certo da vida eterna. Então, quando eu falo em vida, eu já não falo mais em vida, daqui 10, daqui 15, daqui 20, daqui 50. Eu falo em vida sem fim. E é isso que nós devemos entender, é isso que nós devemos fazer, é isso que nós devemos
compor dentro de nós, é outra realidade que nos afaste dos medos e que também nos traga, né, ou a nossa consciência nos traga tudo aquilo que nós temos que vem através do nosso pensamento. Então, quem quiser, né, saber mais a respeito da salvação, basta se mergulhar, entrar em si mesmo, buscar aquela máxima, né, do conhece-te a ti mesmo, porque se nós não nos conhecermos, se nós não entendermos quais são os nossos pontos fracos, quais são as nossas querelas, quais são os fatores que nos levam muitas vezes a ficar extremamente sensibilizados com determinados comportamentos. E aí tem pessoas que falam assim, isso é fácil de falar, vai fazer. Não, é fácil de falar, é difícil de realizar, mas não é impossível de acontecer. E é esse foco grande que se acende cada vez na nossa estrada quando nós paramos e pensamos, estarei agindo dentro daquele preceito do mestre? Porque é lógico que nós queremos alcançar um mundo melhor. Não tenha dúvidas, né? Porém, é muito difícil de nós nos desapegarmos desse mundo de emoções, de ilusões, de fragilidades, enfim, que é a nossa escola, que é o nosso hospital e que para nós agora é o mais necessário. E depois desse entendimento, então nós começamos a observar melhor aquilo que nos foi concedido nessa classe, né? Então, nosso Pai nos brindou com uma classe escolar mesmo, de aprendizado, maravilhoso, que é esse mundo que nós agradecemos, somos gratos e aprendemos a amar. Mas lembrando, nós não somos daqui. Então, é isso que eu queria falar hoje. Agradeço a todos vocês pela audiência, né? E segunda-feira que vem estaremos juntos para mais um bate-papo sobre Jesus. E agora eu convido vocês para que nós possamos fazer uma breve prece de agradecimento, de gratidão e também que a luz do Cristo possa envolver todos aqueles que estão com seus nomes escritos aqui no caderno, escritos em outros lugares, e que nós possamos então mentalizar essa luz agindo em cada um daqueles que estão esperando o benefício da oração e que também, se estiverem nos ouvindo, que orem conosco, né? Pelo agradecimento da vida, da paz que está em todo lugar, porque Jesus nos ofereceu. Eu vos dou a minha paz. Então que nós possamos absorver essa paz, colocar dentro de nós, nos sentirmos aliviados do nosso fardo, nos sentirmos envolvidos nesse amor e auxiliados, e assim agradecer muito ao Criador de tudo que existe, o nosso Pai Celestial, e nesse agradecimento, agradecer por Jesus ser o nosso instrutor, ser o nosso mestre, ser o nosso governante, e que as águas que colocamos, que sejam fluidificadas de acordo com as necessidades que precisamos de cada um, e que estejamos fortalecidos, amparados, sentindo sempre o teu amor, Jesus, que nos traz a confiança e a serenidade para caminharmos sempre adiante. Que assim seja. Então, é isso que eu gostaria de passar para vocês hoje. Passei para mim também, em primeiro plano. E até segunda, uma boa semana e muita luz. Beijos!